Fala galera do Além de Dublin! Hoje eu vou falar um pouco sobre a nova comprovação financeira na Irlanda. Gente, teve uma mudança a partir do dia 30 de junho e eu vou compartilhar um pouquinho também com vocês. Afinal, esse canal é para falar um pouco de viagens e o que está acontecendo aqui em Dublin. Estamos de volta para isso. Então, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar tudinho para você que está vindo fazer intercâmbio em 2025. Então, vambora? Vambora! Deixa o like, comenta e já compartilha, esse vídeo para quem está pensando em fazer um intercâmbio. E já subscribe aqui no meu canal também. Você quer estudar inglês aqui na Irlanda? Presta atenção! A partir do último mês, do dia 30 de junho, o valor da comprovação financeira, ela aumentou. Sim, gente, infelizmente deu uma aumentada, deu uma boa pequena aí diferença, Principalmente para quem está se programando para vir aqui fazer intercâmbio. Bom, isso pode alterar um pouco os seus planos. E aí eu vou comentar com vocês, esse tema hoje aqui no Além de Dublin. Vamos comigo? Fica comigo? Assista até o final. Desde o dia 30 de junho de 2025, o governo irlandês ele unificou as regras para alunos com e sem vistos, exigindo agora 10 mil euros para cursos de 1 ano e 833 por mês para cursos de 6 a 8 meses. Para quem vai estudar inglês por 6 a 8 meses, como um curso intensivo, isso significa que precisa de até 6.665 euros, em conta para iniciar o intercâmbio. Se a gente fosse comparar, eu cheguei aqui em 2018, eu sei que muita coisa aconteceu, Nós tivemos Covid, aí logo depois nós tivemos as guerras, então isso tudo também influenciou, por todas essas mudanças, por todos esses aumentos. Não só na parte do intercâmbio, como na parte de alimentação, parte de viagens. Então, todos os setores, eles acabaram tendo esse aumento, Mas se eu comparar, se a gente fazer uma breve comparação, há 7 anos atrás, quando eu comecei a me preparar para o intercâmbio, eu lembro que não foi tão difícil, Porque a comprovação na época, se eu não me engano, eu tinha que ter 3 mil euros, Então, assim, nesses 7 anos, hoje, para quem está vindo, precisa ter esses acima de 6.665, aí, mais ou menos, só para iniciar, para mostrar que consegue sobreviver, durante esse curso de inglês, mas a gente sabe que não é só isso, Nós temos seguro obrigatório, nós temos as passagens que também são caras, Então não é só a questão de juntar todo esse valor. Então, faz uma diferença, Nós sabemos disso. Bom, então é isso. Então agora, o aluno, um intercambista, ele precisa ter essa comprovação de 6.665 e esse aumento, segundo algumas fontes que eu andei pesquisando, ela vai dar em torno aí de mais ou menos, da última alteração que teve, que se não me engano era 4.800 e alguma coisa, teve um aumento aí de 120%, mais ou menos aí. Então, é muita coisa, Então eu sei que isso não muda, aliás, muda o plano, mas não podemos desistir, Temos que ser firmes e fortes e tentar fazer o melhor para você continuar sonhando e continuar vir fazer um intercâmbio, que eu sempre recomendo. Eu acho que intercâmbio é uma mudança de vida, Por mais que às vezes você chegue aqui e não goste, Tem momentos, cada um tem uma vivência. Eu particularmente sou apaixonado pela Irlandinha, apesar de tudo, apesar do frio, que eu não gosto ainda, não suporto, mas a minha visão é essa, Então eu acho que o intercâmbio sempre vale a pena. Então quando a pessoa me pergunta, apesar de todos esses aumentos, essas alterações, eu sempre falo que vale a pena, é uma vivência única. Bom, ou seja, isso vai dar quase 2 mil a mais que você precisava, antes para comprovar a sua estadia aqui, para um mesmo curso de 8 meses. Deixa o like, comenta se está gostando desse tema aqui no canal Além de Dublin. Nós sabemos que essa mudança, essa alteração pode sim causar um impacto, como eu já tinha falado, um pouco antes. Então, o que isso significa para você? O que pode significar?
Com certeza, né, ele vai aumentar o custo total do seu intercâmbio. A gente sabe que esse dinheiro não pode ser usado, né, até que você comprove ele, né, que você realmente tem esse dinheiro para que você fique aqui durante o curso, né, de permanência, seja de 1 ano ou de 8 meses, por exemplo. Então a gente sabe que esse é um dinheiro que você vai ter paralelo, né? E quando você chega aqui, até você conseguir o seu visto de estudante e tudo mais, você arque, né, usando um outro dinheiro paralelo para você comprar suas coisas iniciais. Que a gente sabe, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei aqui, a gente foi na loja, né, na Pennies, e compramos lá, né, travesseiro, compramos o duvet, né? Que são gastos iniciais, né, que a gente precisa ter. Então a gente sabe que enquanto a gente não for na imigração ou passar por todo o processo, né, a gente não vai poder usar esse dinheiro, né? Quem está chegando, no caso, não vai poder mexer nesse dinheiro, né? Então eu sei que isso tem uma mudança significativa, mas não desista. Comenta e compartilha esse vídeo e também deixa um comentário se você está gostando. Apesar de eu não trabalhar com intercâmbio, né, mas eu tenho a vivência de como intercambista, muita gente, né, me pergunta sobre isso, né, como é que foi, se eu tive medo, se eu não tive, né, o que seria essencial fazer, né, antes de vir de todo o processo. Então eu tenho algumas dicas, tá, que eu gostaria de passar nesse vídeo aqui do YouTube, que né, a primeira delas, né, é aquilo: comece a guardar o dinheiro, gente. Planejamento é tudo. Eu tenho um amigo meu e tenho uma amiga minha que estão se planejando para vir fazer um intercâmbio ano que vem, e a gente sempre está em contato, conversando, ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp, e eu sempre falo para eles: gente, monte uma planilha, né? E comece a guardar o dinheiro. Isso é essencial, sabe? Ver o que precisa fazer. Seguro, obrigatório, comprovação. Se pensa em renovar, renovação, porque eu já vim querendo ficar aliás, todos os anos que eu podia na Irlanda. Então, assim, esse é o primeiro fator: guarde dinheiro. O segundo, né, que eu acho interessante, comece a estudar mais sobre aonde deixar o dinheiro, como trazer o dinheiro. Vou trazer 1.000 euros no cartão X, na conta X, né? Ou vou trazer em espécie. Então, isso é bom saber. Tem muitos canais aqui no YouTube que explicam, né, como fazer isso. Eu acho que é uma boa dica, porque quando a gente chega num país novo, a gente não sabe muito bem como, né, agir. Lógico, se a gente tem conhecido, eu não tinha conhecidos, né, assim, basicamente, quando eu cheguei aqui. Então, é melhor, que aí dá as dicas, né, de como fazer, onde depositar, que banco é legal, que banco não é, e assim a gente vai fazendo. Uma outra dica também é: planeje, né, o curso, planeje a moradia, a alimentação, tá? E aí, você lembrando que eu sei que, teoricamente, esse dinheiro que você, né, vai guardar é para isso. Mas planeje, né? Eu tava até comentando com um amigo meu, né? Se ele já pesquisou, se ele quer estudar de manhã, se ele quer estudar à tarde, o que ele pensa em fazer, porque assim, intercâmbio é vir com a cabeça aberta, né? É mudar pensamentos. Eu sempre falo isso, que eu sou um Rafael há 7 anos atrás, um Rafael 7 anos no presente, né? Hoje, totalmente diferente. E eu sempre fui mente aberta, mas hoje eu sou muito mais com outros ideais, com outros pensamentos, então isso conta bastante, tá? Uma outra coisa também, né, cheque a escola, né? Sempre é bom fazer isso. Eu fechei por uma agência de intercâmbio, mas hoje eu acredito que você consiga, né, fechar pela própria escolas, né? Tem muitas escolas hoje, eu sei que tem muitas agências, né, boas, mas a gente sabe, né, que algumas delas estão fecharam sem aviso prévio. Isso é muito triste, né? Muito triste. Acabou de acontecer isso um tempo atrás. Então, assim, hoje eu indico, né? Foi o que eu indiquei para os meus amigos, fechar diretamente com escolas, né? Tem muitas escolas aí que já fecham diretamente. Tem agentes que são brasileiros que fazem esse processo, então acho que isso ajuda bastante. E por último, que eu deixei aqui, foi, né, o seguinte: agende se precisar agendar, né? Faça todo o processo. Se fechar com a escola te dá todo o suporte. Eu acho que isso é importante, né?
Eu, graças a Deus, quando eu cheguei também falando, né, há 7 anos atrás, eu tive esse suporte, então eu sei que faz toda a diferença. Uma reflexão aqui, né, da minha parte. Eu sei que essa medida reforça, né, a segurança para os estudantes, porque a gente sabe que muita coisa aumentou, né, e não é fácil, né, hoje, lógico, com os 3 mil você não vive mais, com os 4 mil também não, então eu sei que essa mudança, né, é necessária, eu sei disso, tá, porque isso pode evitar crises financeiras lá na frente, pensando, né, futuramente, mas, por outro lado, pode assustar, né, quem está fechando aí o intercâmbio, né? É normal a gente ficar inseguro em relação a isso, tá? Mas não fique não, porque tudo vai dar certo. Já deu certo para quem está no processo já, né, do intercâmbio. Tem que ter fé, confiar. Então é isso, né? Eu acho que a princípio, apesar, né, dessas mudanças, mas eu acho que é isso aí. Eu acho que é um jeito também de segurança, tá bom? Então não desista. Deixa o like aqui, comenta, vê se você concorda, o que você acha sobre isso, né? Vamos tentar dialogar aí para eu saber também o que você está pensando, né? Principalmente você aí, futuro intercambista. Mas para eu encerrando o vídeo, né? Depois que a gente falou um pouquinho dessas atualizações, eu quero saber sobre você, né? Eu quero que você deixe aqui uma resposta aqui nos comentários, tá? O que você vai fazer, né, em relação a essa notícia? Você vai encaixar, né, esse valor, esse orçamento dentro dos seus planos, né? Ou você pensa em adiar o seu intercâmbio? Porque a gente sabe, né, que é um momento a se pensar. É muito bom viajar, é muito bom estudar, é muito bom arriscar, mas a gente sabe que ao mesmo tempo a gente precisa ter os dois pés no chão, né, se programar de uma forma correta. Então, o meu amigo ele perguntou quanto tempo eu me preparei, né? Eu, na época, eu me preparei um ano antes. Então, assim, eu fui pensando, eu parcelei o intercâmbio, eu lembro na época, eu dei uma entrada e parcelei o restante. Estudei sobre a escola, não muito como deveria, mas, né, fui atrás, entrei no site na época, a relação do dinheiro, como trazer e tudo mais. Então, assim, isso é importante, né, como eu já disse, você fazer. Mas aí, me conte aqui nos comentários, né? E lembre, curta, comenta e também se inscreva no canal, né? Que é muito importante. Quanto mais seguidores, mais audiência, mais esse vídeo aí vai para outras pessoas também que possam, né, gostar dos vídeos aqui anteriores e também adicionar, né, alguma coisa na vida de vocês, né? Que esse é o nosso principal objetivo, né? Trazer aqui atualizações, viagens, né? Viajar é muito bom, mostrar lugares é excelente, mas também trazer essas novidades, essas notícias também é importante, principalmente você que está vindo para cá, beleza? Então é isso, eu vou me despedindo, né, por aqui. Já deixei todas as atualizações, vou deixar aqui no descritivo também, né, para você não esquecer. Mas é isso, mas não desista, né? Apesar dos pesares, apesar do aumento, apesar dessas mudanças, né, que estão acontecendo, faça um planejamento, se organize, que dá tudo certo. Beleza? Então, fique comigo, fique com Além de Dublin. Vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!